Chama-se A Cadeira Vazia. Era uma singela igreja, distante bairro londrino, frequentada por moradores da região. Tinha uma assiduidade religiosa do pequeno grupo. Pessoas de sempre ocupando os mesmos lugares. Anos após ano, ouvindo sermões que se repetiam infalivelmente, como o suceder das estações, inabalável rotina, assim, bem de acordo com as tradições inglesas. Certa feita, o pastor notou uma cadeira vazia, mas logo esqueceu, absorvido por suas atividades. Na semana seguinte, a mesma ocorrência. Ninguém sabia informar o que estava acontecendo. Na terceira ausência, foi visitar o faltoso. Foi encontrá-lo, lendo, tranquilo, aquecendo-se junto à lareira em sua casa. Está doente, meu filho? Não, estou muito bem. Algum problema? Tudo em ordem. Você não tem comparecido à igreja? Sabe o que é, pastor? Frequento o culto há mais de 20 anos. Sento na mesma cadeira. Pronuncio as mesmas orações. Canto os mesmos hinos. Ouço os mesmos sermões. Sei tudo de cor. Penso que já não preciso mais ir à igreja. Após refletir por alguns momentos, o pastor dirigiu-se à lareira, atiçou o fogo e de lá tirou uma brasa. Ante o olhar curioso do dono da casa, colocou-a sobre a soleira de granito na janela. Longe do braseiro, logo perdeu o brilho e se apagou. Em breves momentos, aquela brasa estava reduzida a um carvão coberto de cinzas. Surpreso, o fiel faltoso cedeu. Pastor, tudo bem, entendi a mensagem. E a partir daquele dia, voltou a ocupar a sua cadeira na igreja. Se por acaso os caros irmãos aqui presentes, ou que estão nos acompanhando pela rádio, TV SEAC, FM 87, estiverem pensando que esse texto do Richard Simonetti sugere assídua e participativa frequência às reuniões doutrinárias das casas espíritas, vocês estão redondamente certos. A metáfora das brasas é expressiva, pois relembra a necessidade de nos mantermos acesos, quentes, para evitar o amornamento das nossas crenças. Uma maneira nova, sutil, que relembra os tempos de materialismo e descrença do século XIX. Frequentadores de uma casa de oração, e não estou falando apenas da casa espírita, devem se tornar células que se estimulam mutuamente, seguindo a missão e o objetivo a que se propuseram. A doutrina espírita é a luz maravilhosa com que os espíritos superiores nos presentearam, deram de bandeja para nós na atual existência. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar, retorna para o nosso convívio com suas grandiosas lições. Quando nos integramos e guardamos assiduidade e interesse, é como se formássemos um corpo composto pelos participantes como células que o compõem. Sem falar ainda, como Richard sempre lembrava, que durante a reunião, no centro espírita, na igreja, no templo,
seja ela uma palestra, um curso, um culto, nós somos abordados por médicos espirituais. André Luiz fala nisso, inclusive, numa missa da Igreja Católica. E esses mentores podem prevenir nossas doenças, podem amenizar nossas dores e podem inspirar a solução para os nossos problemas. Amigos, irmãos, saibamos soprar, fazer a nossa casa de oração crescer cada vez mais, na capacidade de integrar servidores, desenvolver serviços, fogo sagrado, a sustentar brasas ardentes no ideal espírita. Vamos ouvir mais um trechozinho da entrevista com Richard Simonetti. O entrevistador pergunta: Richard, com tanto conhecimento que você tem, como é que você reage nas horas difíceis da sua vida? Eu entendo que o conhecimento espírita nos dá muita segurança para enfrentar as dificuldades. Você sabe que tudo é próprio do planeta como a Terra, que as coisas acontecem porque muitas vezes a gente tem que passar por elas. Estamos sujeitos às contingências da Terra e sabemos que a vida se prolonga no infinito, que nós somos apenas de passagem pela Terra e, consequentemente, na medida em que tenhamos esta certeza, nós temos muita tranquilidade, enfrentamos com muita tranquilidade as dificuldades, os problemas, as dores, e sabemos que tudo é transitório, né? Nós estamos num processo de evolução. E sabemos também que a misericórdia divina sempre se manifesta em todos os instantes da nossa vida. Deus está sempre presente. Eu tenho essa convicção, por isso eu não me abalo, eu procuro manter a serenidade, a calma, e enfrentar as situações de uma forma equilibrada, né? Porque o que faz mal para nós nas situações difíceis não é a situação propriamente, é a nossa reação. Inclusive com relação à felicidade, eu sempre comento que a felicidade não é um favor da vida, é uma realização pessoal. E há pessoas que esperam se casar, esperam se formar, esperam ter dinheiro, esperam se realizar economicamente para serem felizes. A felicidade não é nada disso, a felicidade não é uma estação na viagem da vida. Felicidade é uma maneira de viajar. E ela não está subordinada também à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Nesse particular, nós não podemos confundir felicidade com ausência de sofrimento. Cada um pode estar sofrendo muito e ser feliz, porque não tem nada uma coisa que ver com outra. O sofrimento pode ser uma imposição da vida, agora a felicidade é uma construção pessoal, e cada um tem que fazer na intimidade da sua própria consciência. Por isso Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós, é uma realização pessoal. Richard sempre deu valor e atenção aos jovens e crianças. Lembrava-nos sempre de que o período da infância e da juventude são os mais propícios para que influenciemos o espírito para educar-se para a vida, superando velhos erros do passado.